Hello, galerinha, welcome to this class. Bem-vindo à nossa aula de inglês, número 30, ok? 30 English Class, nossa aula número 30. Hoje nós falamos na primeira aula, né, sobre os conteúdos sobre os adverbs de frequência, né? Frequência, adverbs são advérbios de frequência. Falamos aí vários advérbios, suas traduções. Vocês fizeram até atividade de folha sobre esse conteúdo. Agora nós vamos estar falando sobre o past tense, né, que é o passado, tempo passado, né? A gente já deve ter estudado, né, porque esse livro sempre está retomando agora no final, ele fica retomando os conteúdos que a gente já teve, certo? Ok? Então, nós vamos ver aí na página 82 e 83 falar sobre o tempo passado de alguns verbos, tanto verbos regulares, que eles dependem daquela regrinha, né? Eles podem aceitar a regrinha do ED no final, quanto verbos irregulares, né? Que eles têm a sua conjugação própria no passado, certo? Então vamos lá. Esse aqui foi o conteúdo que a gente viu, né? Nas aulas passadas, falando sobre os verbos de advérbios de frequência, certo? Nós vimos aí a importância, o que é um advérbio. Nós vimos as respostas, eles são respostas para tipo de pergunta como how many times, quantas vezes. E também nós vimos o one, né? Once ou you twice, né? Que quer dizer duas vezes. Once quer dizer uma vez e you twice duas vezes. Tudo bem. Esse exercício aqui eu fiquei até de passar com o pessoal do presencial, mas como a gente está ensaiando uma apresentação aí pra gente fazer, certo? O pessoal que está aqui presencial, a gente está trabalhando os ensaios de algumas músicas. Aí a gente fez só, abordou o conteúdo e não trabalhou esse exercício. Mas é um exercício bem bacana, né? Como eu já tinha falado com vocês. Sobre com que frequência você come, os alimentos que você come, né? Dizem que você tem uma vida saudável ou não, né? Vão revelar. Como é que você tem um café da manhã, como é que você tem, se você bebe de café ou chá, se você gosta de comer vegetais verdes, se tem sobremesa, se você come fruta, se você come janta, né? Você janta tarde. Ok? Então vamos para o nosso conteúdo de hoje. Na parte 2, gente, nós estamos aqui do passado simples, as regras para os regulares e irregulares, como já falei. E também sobre o past continuous, na página 83, a atividade será no caderno, certo? De traduzir os exemplos que estão na página 83 do quadro. Já vejam aí a atividade de vocês, certo? Vocês vão traduzir aí aquele quadro amarelo que está lá na página 83. Vou já mostrar para vocês, tá certo? Bem, esses exemplos aqui a gente já mostrou da página 82, certo? Para o presencial, vocês devem ter visto também, certo? How many times a week do you eat fast food, né? É uma pergunta que está usando quantas vezes, né? Na semana, né? Por semana você come comida rápida, né? Fast food. Então já tem a resposta até aqui para vocês, não adianta nem a gente estar comentando muito, porque já tem a tradução, ok? E falando agora do nosso simple past, né, que é o passado simples e o passado contínuo. A gente abordou isso em aulas muito anteriores, lá no começo do ano letivo, falando sobre o passado. De quebra, nós temos aqui aquela velha regra geral, né, que basicamente acrescenta o ED no final, certo? Kicked, eles chutam a bola, kicked the ball. A forma do verbo é a mesma para todas as pessoas, certo? No caso aqui, ó, primeira, segunda, terceira pessoa, aquele singular, sendo um verbo regular, kiss, kissed, 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 né? O verbo kiss é o verbo beijar, aqui no caso, beijou, certo? Aqui para o verbo irregular, certo? É o verbo cantar no passado, ó, sang.
Sing é o verbo com I, certo? Presente seria assim, né? Ó, sing. Sing seria o verbo no presente. O verbo no passado irregular, ele não tem ED. Como ele é irregular, ele sofre alteração, né, no seu radical. De sing ele vai para sang. Mas, porém, ele continua nas outras pessoas, né, tanto singular quanto plural, com a mesma conjugação, né? Sang para o passado. Sang, sang, sang. Vai ser igual para todas. Certo? A diferença é que ele não recebe ED. Outro aqui é auxiliar, né? Que é o could. Está no passado. É o passado de can. Vocês lembram que a gente viu? Ele é o passado do can, que é um verbo auxiliar. Auxilia outros verbos. O passado dele ele é irregular, né? O passado dele é... você não vai colocar ele canned. Não existe esse passado aqui, canned. Certo? Não existe canned. Você não vai colocar ele, porque não existe essa regra para ele. Ele é como se fosse irregular, né? Auxiliar. E serve para todas as regras. I could, you could, he, she, ele could. Certo? Ele poderia, ela poderia, eu poderia. Então, ele é a mesma coisa para todos os pronomes, né? Os sujeitos. Ok? Aí nós temos outros verbos aqui, né? Vejam que aqui são já o plural, tá vendo? Primeiro, segunda e terceira pessoa do plural. We, nós, you, vocês, they, quer dizer eles ou elas, certo? Esse you aqui de cima significa você, né? No singular. E aqui é a segunda pessoa, vocês, no plural, certo? Mesma forma, o que acontece? Como eu já falei, para esse sujeito, o verbo, quando ele vai para o passado, irregular ou não, ele vai ser o mesmo verbo para todas as pessoas, né? Ó. O verbo beijar, kiss, ele recebe aqui o ED, kissed, 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 então, para qualquer pessoa, né? Singular ou plural. Mesma coisa o verbo sing, cantar, também é sang, sang, sang para a primeira, segunda, terceira pessoa do plural. O auxiliar, passado do verbo can, certo? Vai ser tipo um irregular, could, could e could. Tanto para we could, you could, they could, certo? E could. Então, percebam aí que eles sempre vão ser a mesma palavra, claro, depois que forem transformados para o passado, mas continua a mesma palavra aí para todas as pessoas aí, né, do singular e do plural. Muito bem. Simple past foi o que a gente viu. Regra geral, para transformar um verbo, né, nós, como eu já falei, para o passado acrescentamos o ED. Isso é de praxe, no final da palavra. Só para os verbos regulares, como eu já falei, esse da primeira coluna. E da segunda coluna, como são irregulares, eles sofrem alteração radical, não recebem ED. Certo? Tem conjugação própria, como eu já falei. Ok. Aqui, gente, nós temos aqui a atividade de vocês, certo? Se tratando, vocês vão fazer aí a translation, né, a tradução dessas frases aqui, essas sentenças, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 frases. Você vai colocar no caderno para mim essas transcrições, essas traduções, na jeito que tá pedindo aqui, na forma afirmativa, né? É do jeito que tá aqui na frase, já tá. Aqui, só dizer que aqui tá só dizendo qual é a forma que ela está, né? Tá afirmando, aqui tá perguntando, ó, tá vendo? Aqui tá negando, negativo, aqui tá afirmando, aqui tá perguntando e aqui tá negando de novo. Tá vendo? Então você vai lembrando que aqui tá repetindo 3 vezes ó, o mesmo verbo e aqui de novo 3 vezes o mesmo verbo, certo? Só tá mudando os sujeitos e o verbo to be, ok? Então essa será a atividade de vocês aí
para você responder no caderno e enviar lá no Classroom. Vai aparecer lá, atividade caderno, página 83, certo? Atividade caderno, página 83, vai estar lá para vocês responderem, ok? Detalhe, nós temos aqui o uso também do when, certo? E do while. Aqui nós já estamos falando de passado contínuo, ok? Nós falamos do passado simples, agora o passado contínuo, que tem o gerúndio, galera, ó, reading, tá vendo, ó? Reading, ok? Reading, verbo lendo aqui, tá vendo? Reading. Outro verbo aqui, ó, eating, eating, está no gerúndio, esses verbos principais aqui, tá certo? Então percebo aí que no gerúndio, certo? When, essas duas palavrinhas aqui são bem importantes, ó. When, certo? E o while. When já está dando tradução para vocês o que é, ó. Quando. E o while quer dizer enquanto. A função, ele liga o passado contínuo com o passado simples. A função do enquanto, liga o passado contínuo com o passado contínuo. Ou seja, isso quer dizer que eu uso when, certo? Para dizer que uma coisa aconteceu, certo? Está acontecendo, né? Aconteceu, está acontecendo no passado, certo? Quando eu estava brincando, certo? O enquanto, ele liga o passado contínuo ao passado contínuo, né? Acontece, ele quer dizer que estava acontecendo algo, enquanto, né, outra coisa estava acontecendo. Entendeu? Aqui não, no primeiro o Wendler disse que aconteceu algo enquanto outra coisa estava acontecendo, né? Então aconteceu isso, quando fulano de tal, entendeu? Estava fazendo alguma coisa. Vamos ver exemplos aqui, ó. He was smoking when the telephone rang. Olha, ele estava fumando, passado contínuo, estava fumando, smoking, quando o telefone tocou, né? O passado simples é o que é o passado do verbo ring, tocar, né? Ring, passado é o rang. Então, ele serve para dizer que uma coisa estava acontecendo no caso, no passado, quando outra coisa aconteceu. Entenderam? Agora na frase, outro exemplo. They were eating while, quer dizer enquanto. I was reading the newspaper. Certo? Agora que ele pegou, eles estavam eating, comendo, enquanto I was reading the newspaper, né? Estava aí lendo o jornal, ok? Então é bastante simples esses exemplos. Aqui mostra de novo os pronomes pessoais, certo? Só para você não se perder na questão dos pronomes, né? I, you, he, she, it, certo? E aqui o plural, we. Esses aqui são os pronomes objetos, certo? Então, que é até outro conteúdo para a gente ver mais afinco, né? Mas vamos ficar com o passado e esse gerúndio que a gente aprendeu, certo? Lembrando que gerúndio, ele tem outros verbos também, né? Pode ser usado no work, trabalhando, certo? Pode ser usado no sleep, dormindo, certo? Sleep. Então vários verbos ele usam o gerúndio, ok? Mas tem algumas exceções. Por exemplo, o verbo que termina com a letra E, certo? Só para vocês ficarem mais cientes do gerúndio. Dance, por exemplo, o verbo dançar. Dançar, galera, quando vai para o gerúndio, ele perde o E. E vai ficar assim, ó, dancing. Ok? Dançando. Viram que ele perdeu o E e ficou dancing. Ok? Então, tem umas regrinhas aí também,
certo? Que se der tempo, depois a gente vê elas. Ok? Com certeza aqui no pessoal do presencial a gente vai dar tempo de ver, ok? Então, essa é a atividade de vocês, a página 83. Esse foi um conteúdo que a gente viu, né? O passado dos verbos, regulares e irregulares, mas o gerúndio aí de alguns verbos, ok? Então, good luck, boa sorte, galera, ok? Até a nossa próxima aula. Lembre da atividade de vocês no caderno, certo? Página 83, vou enviar lá. Bye bye, have a nice weekend, bom final de semana.